Quais são os atributos de Deus na Bíblia? Os atributos de Deus se referem às suas qualidades ou características que fazem parte de sua essência divina. Conhecer esses atributos nos permite compreender melhor quem é Deus e seu papel em nossas vidas. Quando entendemos esses atributos, descobrimos como Ele é glorioso e digno de ser adorado. A Bíblia nos mostra um Deus acima de todas as coisas, perfeito e santo, mas que nos ama profundamente. Glória a Deus. A Bíblia diz que Deus é independente. Deus não depende de nós e nem da criação para nada, mas Ele nos dá a oportunidade de glorificá-lo e trazer-lhe alegria. Deus é autossuficiente e não precisa de nada para existir ou realizar seus propósitos. Imutável, Ele nunca muda. Deus permanece inalterável em sua vontade, perfeições, propósitos e promessas. Ainda assim, Ele age e ama sua criação. Salmo 102, versículo 27. Onipresente, Ele está presente em todo lugar. Não existe lugar na realidade em que Deus não esteja ou não tenha acesso. Ele governa e sustenta o mundo. Está em todo lugar, seja para punir ou abençoar. Senhor, Deus exerce soberania sobre toda a sua criação. Nada escapa do seu domínio, poder e presença. Tudo pertence a Deus e Ele deve satisfação. Todo-Poderoso, o Onipotente, Deus é totalmente capaz de cumprir qualquer tarefa que queira. Nada o impede e nada é difícil demais para Ele. Gênesis capítulo 17, versículo 1. Conhecedor de todas as coisas, também chamado de onisciência. Não há conhecimento ou sabedoria fora de Deus. Ele sabe e conhece todas as coisas antes mesmo de serem descobertas. Salmos capítulo 33, versículo 13 e 15. Eterno. Deus é atemporal. Não tendo começo e nem fim, percebe o tempo de maneira uniforme, ou seja, todos os momentos do tempo são igualmente presentes. Ele nasceu e não morrerá, pois está além do tempo, em uma realidade única e exclusiva. Gênesis capítulo 21, versículo 33. Espírito. Deus é Espírito, o que quer dizer que Ele não está contido em um corpo, nem pode ser ferido, nem habitar numa habitação física. A espiritualidade de Deus permite que Ele esteja presente em todos os lugares e que a partir de todos os lugares adoremos a Ele. João capítulo 4, versículo 24. Único, Deus não tem partes e nem se divide. Embora seja três pessoas, é um em essência. Dessa forma, Deus não tem três partes, Ele é um. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17. Perfeito. Dizer que Deus é perfeito é dizer que Ele sempre acerta, nunca erra e não lhe falta nada. Todas as suas qualidades são completas. Mateus capítulo 5, versículo 48. Santo. Deus é separado do pecado, ou seja, não é afetado pelas imperfeições do mundo. Ele não comete pecados ou erros, mas é eternamente limpo e sem erros. Levítico capítulo 19, versículo 2. Zeloso. Deus é extremamente cuidadoso e protetor com relação à sua reputação e àqueles que o seguem. Esse zelo o leva a constantemente orientar seu povo a seguir os caminhos justos, pois ele preza que eles façam o que é correto. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 24. Irado. Ira é um dos atributos mais importantes de Deus, muito presente na Bíblia, em especial nos profetas. Isso porque Deus é irado contra o pecado do mundo. A partir de sua ira, Ele fará justiça aos injustos no julgamento final. Justo. Deus sempre age de maneira justa, não comete injustiça ou enganos.
Ele sabe a melhor maneira de agir e assim faz. Ser justo também quer dizer que ele não tolera o pecado. Por isso, no fim dos tempos, ele julgará toda a criação. Isaías, capítulo 45, versículo 21. Sábio. Toda sabedoria se origina em Deus. E Deus sabe qual é a melhor maneira de cumprir seus propósitos. Romanos, capítulo 11, versículo 33. Amor. Deus se define como um amoroso. Ele está constantemente agindo conforme seu amor. 1 João capítulo 4, versículo 8. Bom, Deus é o único parâmetro para definirmos o que é bom, pois não há quem seja melhor do que ele. Tudo que Deus faz é bom, ainda que possamos sofrer com isso. Ser bom não significa agradar a todos, mas tudo o que ele faz é digno de aprovação. Marcos capítulo 10, versículo 18. Paciente. Deus é paciente com o pecador. Tardia seu julgamento para que as pessoas se arrependam e mudem seus caminhos. Segundo a Pedro capítulo 3, versículo 9. Misericordioso e gracioso. Deus é sempre misericordioso, mesmo com aqueles que são considerados ímpios. Em vez de imediatamente punir essas pessoas pelo seu comportamento, Deus dá a oportunidade para que elas se arrependam e se voltem para Ele. Ser gracioso é dar aquilo que os outros não merecem, como a salvação e perdão dos pecados. Êxodo, capítulo 34, versículo 6. Tito, capítulo 2, versículo 11. Verdadeiro e fiel. Tudo que Deus faz e diz é verdadeiro. Em Deus não habita nenhuma mentira ou falsidade. Também é a partir de Deus que se define o que é verdade. Números capítulo 23, versículo 19. Salmos capítulo 33, versículo 4. Deus é separado, ou Deus é transcendente. Deus não se confunde com a criação, não está na criação. Ele é separado dela. João, capítulo 17, versículo 3.